Giovana, se apresente melhor, fale um pouquinho de você e vamos já para a parte que interessa mesmo, que é a sua experiência com Deus. Como foi esse seu chamado para as missões? Então, meu nome é Giovana Félix. Eu me batizei já bem jovem, conheci a Igreja Adventista através do Colégio Adventista, né? E acabei me batizando no internato, no high school. E eu fiz os 3 anos ali do high school no IAP, no interior do Paraná, no internato adventista ali no Paraná. Aí me batizei lá, continuei frequentando, né, a Igreja Adventista e conhecendo mais sobre os princípios, enfim, bíblicos e tudo isso. Me casei, tive filho e aí também apresentei, né, tudo isso para o meu filho. E acho que é o ponto de virada, como diz aquele programa, né, da Rede Adventista, não sei se existe ainda. O ponto de virada, eu acho, maior, assim, da minha vida até hoje, com certeza foi o momento da minha separação. Então, assim, houve um rompimento, fui deixada, né, no meu casamento, e aí eu me vi num momento assim, ou abandono Deus de vez, porque a dor que eu senti era muito grande e eu não conseguia, assim, entender por que aquilo estava acontecendo comigo e com meu filho quando era pequenininho ainda, ou eu me pegava muito a Deus para eu conseguir passar por aquele momento. Uau. Então, acho que o ponto de virada foi aí da minha intimidade com Deus. Foi quando Deus, há 10 anos atrás, né, começou a fazer muitos milagres na minha vida em relação ao meu sustento, em como eu consegui manter a minha casa e o meu filho. E Deus fez muitos milagres durante esse período, e eu pude começar a entender o que é viver pela fé. Então foi um período assim muito especial da minha vida, porque cada desafio que eu passava, Deus me provava: Giovana, tô cuidando de você, Giovana, tô cuidando de você, tô cuidando de você, e Deus me lembrava o tempo todo através desses pequenos milagres. Houve, por exemplo, momentos em que eu precisava viajar de carro e eu não tinha dinheiro para gasolina, e eu pensava assim: Senhor, se eu for e voltar, eu vou voltar com o tanque vazio e aí eu não vou ter para trabalhar. E o Senhor falava: não, você vai. E eu ia, voltava e nada mexia no tanque, né? Andava assim 300, 400 quilômetros. Então eram coisas assim miraculosas realmente que aconteciam. E cada vez que essas coisas aconteciam, cada vez mais eu ia provando a Deus e Deus ia falando: Giovana, nada vai te faltar. Eu tô te falando que nada vai te faltar. E tinha meses, pastor, que sobrava assim R$4, R$5 na conta, mas nada faltava. Muitas vezes também eu precisava de alguma coisa e de repente alguém do meu condomínio deixava esse, sei lá, um cesto, um balde, alguma coisa que eu tava precisando, deixava no lixo, tipo para descarte. E às vezes a gente trazia e o meu filho: mãe, era bem o que a gente tava precisando. Eu falei: viu, Deus sempre manda aquilo que a gente precisa. E outras coisas também, que o Lorenzo ia ganhando, às vezes justamente alguma coisa que ele tava precisando, né, meu filho. E Deus abençoa pessoas para que possa abençoar outras, e assim vai. Então eu fui muito abençoada através de pessoas também nesse período. Então isso foi me aproximando cada vez mais de Deus. Então eu sou publicitária, né? Então trabalho com isso desde os meus 17 anos, eu estou com 37 agora, então faz 20 anos que eu trabalho com isso. Mais na área de marketing, planejamento, trabalhei na área de design também. Como eu estava sustentando o meu lar, o que eu pedia para Deus? Senhor, me ajude profissionalmente, para que eu cresça profissionalmente, para que não falta nada no meu lar. Então eu ficava sempre focada ali no meu profissional, para que... O meu profissional, na verdade, era a minha segurança, sabe? Porque ao mesmo tempo que você confia em Deus, eu acho que todo cristão, né, pensa nisso. Não, eu tenho que confiar, eu tenho fé, eu sei que Deus cuida de tudo, mas ao mesmo tempo você quer ficar com o leme. Uhum. Você não quer deixar muito... Não, Deus, mas deixa que eu cuido um pouquinho agora, né, da direção. Então você quer ficar ali com a mão no leme.
Então eu fazia um pouco disso, eu cuidava, não, Senhor, agora eu preciso de emprego melhor, eu preciso disso, eu orava e pedindo já aquilo que eu queria, né? Agora eu preciso disso. E deu certo até certo ponto. Então eu fui crescendo dentro da empresa que eu estava, né? Ganhei um cargo de coordenação e fui crescendo ali dentro. Já tinha um time e as coisas foram caminhando. O meu salário já estava bom também, estava um bom salário, eu conseguia viajar com a minha família todo ano, enfim. Me mantinha bem, né? Tinha meu carro, meu apartamento, as minhas coisas, mantinha também as coisas do meu filho, enfim, a gente tinha uma vida tranquila, digamos assim, bem tranquila. Foi quando, em agosto de 2023, Deus começou a me impressionar muito em relação ao estudo de inglês. Giovana, eu quero que você estude inglês, pare para estudar inglês. E eu pensei assim, Deus de alguma forma quer que eu saia dessa empresa, porque a empresa já não estava indo muito bem, a empresa que eu estava no momento, era uma startup, e tinha alguns momentos em que eu sabia que a empresa poderia parar a qualquer momento, né? Startup, vocês sabem, tem investimento e até dado momento para o investimento e ela tem que andar sozinha. E a gente estava nesse caminho e eu falando assim, Senhor, o Senhor que sabe para onde eu vou, é para mandar currículo, o que eu faço? E eu tenho, pastor, um caderninho que eu pergunto tudo para Deus. Então eu coloco lá minhas perguntas e assim, antes de dormir, às vezes eu tô com aquele monte de coisa na cabeça, o que eu vou fazer do dia de amanhã, e a gente sabe, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas a gente anda ansioso por tudo, né? Então eu vou colocando ali, compro tal coisa, vendo tal coisa, gasto com tal coisa. Então eu pergunto das coisas simples mesmo, porque eu penso assim, não é 10% que é de Deus, é tudo, né? É 100% que é de Deus. É Ele que me dá fôlego da vida, Ele que me dá tudo, né? Quando foi novembro, essa empresa basicamente quebrou. Agosto eles já mandaram muita gente embora. E eu falei, Senhor, entendi, é para eu sair dessa empresa e ir para uma outra empresa. E na minha cabeça estava isso. E aí em dezembro eu falei, ok, vou começar a estudar inglês. Vou pegar uma professora particular e assim eu fiz. Até falei pra minha mãe, vamos começar a fazer inglês junto comigo, né, pra dar uma força e tal. Minha mãe topou e nós duas começamos e todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias, com essa professora particular, até hoje eu faço com essa professora. E aí a gente divide o custo e ficou legal. Aí eu falei, beleza, então 2024, no caso, porque era dezembro de 2023, 2024 vai ser o ano do quê? Rampar profissionalmente, certo? Me cadastrei na UFPR, que é a federal lá de Curitiba, fiz também aulas de inglês lá. Enfim, fui estudando e pensando, vou pegar meu seguro-desemprego, até terminar, estudo meu inglês, nisso vou entrar numa nova empresa. É isso que eu estava pensando até então. Foi quando Deus me deu um tapa na cara, falou, Giovana, ouve o que eu estou te falando? Eu quero que você trabalhe para mim agora. Para mim, você já usou teus talentos, teus dons para as empresas, ok? Eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, mas agora eu quero que você seja capaz para mim. Aí eu, ok, sabe quando você ouve, mas ao mesmo tempo, entendi, senhora, eu vou continuar. Vou continuar o quê? Eu trabalhava, tinha cargo dentro da igreja, eu sempre fiz voluntariado, missões de 8 anos para cá, principalmente através do Instituto Amor Chama, do pessoal do Chama Coral, ali de Curitiba. Então, a gente fazia muita coisa, né? É doação de sangue, é feira de saúde, visitava o hospital, enfim, voluntariado. Então eu pensava, mas eu trabalho para Deus. Como assim não trabalho para Deus? Eu trabalho? Eu sempre trabalhei para Deus. E aí falei, Senhor, ok, mas eu não vou deixar de trabalhar para ti, né? E eu assim, discutindo com Deus. Mas eu não tô falando, Senhor, que eu vou deixar de trabalhar para ti. Eu vou continuar e tá tudo certo. E continuei ali, naquela luta. E Deus falou claramente, através da história da parábola, né, na verdade, do jovem rico. E foi quando eu chorei, literalmente, sentei e chorei. E falei, Senhor, não, por favor, só não me pede isso. E aí Deus falou isso, Giovana, vende tudo que tem.
Vende tudo que você tem. Tudo que você tem guardado, porque eu tinha trabalhado muitos anos, então eu tinha recebido dinheiro dessa empresa e eu estava gastando com os meus estudos e todo mês me mantendo, eu não estava trabalhando. E aí Deus falou isso, falou assim: ah é, Giovana, você está apegada a isso? Você quer ganhar mais dinheiro? É isso que você quer? Não, mas eu não quero isso para você. Você não vai ganhar mais dinheiro. Você vai perder dinheiro agora. Agora quem vai te sustentar sou eu, não vai ser o seu dinheiro mais. Aí foi quando eu fiquei assim, como é que eu posso dizer? É um misto de frustração, ao mesmo tempo gratidão, porque eu sabia que era Deus falando comigo, e ao mesmo tempo frustração, porque os planos de Deus para mim estavam diferentes daqueles que eu estava em mente, sabe? Então era uma... Estava batendo de frente, basicamente isso. Foi quando então, em janeiro de 2025, eu falei: Senhor, eu entendi. Acho que foi em 2024, se eu não me engano, no final de 2023, eu tinha visto e ouvido um missionário que visitou Curitiba, e eu fiquei impressionado assim com a história dele, porque ele falava 8 línguas, ele tinha escrito livros, e ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele falou assim: não planeje, eu tinha um caderno de planejamento, trabalhava com planejamento, eu planejava a minha vida, pessoal, vida educacional, financeira, tudo início de ano eu botava minhas metas ali, metas de tudo, metas para o filho, relacionamento e assim vai. E esse missionário falou assim: pare de planejar a sua vida, deixa Deus usar você nos planos dele. E quando ele falou isso, eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Eu falei: ok, Senhor, então 2025 eu não vou planejar a minha vida. Tá aqui o caderninho, ó. Eu uso o mesmo caderno para todos os planos. Falei: tá aqui o caderninho, vou guardar na gaveta. Esse ano não vou fazer planos, então o Senhor vai ter que me usar nos seus planos. Porque não vou fazer planos, mas e aí? Como é que eu vou me sustentar? Então vou botar Deus à prova. Se o Senhor estiver me pedindo isso mesmo, o Senhor vai me sustentar. E aí, pastor, o que acontece? O dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando e eu tinha em mente em 2024 que em 2025 eu faria um intercâmbio. Pensei: bom, estou estudando inglês 2024 todinho, 2025 vou fazer um intercâmbio. Então, julho de 2025, vou me planejar para fazer o intercâmbio, mas se Deus quiser, porque eu já estava naquela, né? 2025 não ia planejar, então assim, não vou comprar passagem, não vou, se Deus quiser, meu desejo era fazer o intercâmbio, mas se Deus quiser, ok. Aí o que acontece? Vinha pessoas me chamar, né, no LinkedIn, tinha ali meu perfil, tinha contatos também dentro das empresas. E as pessoas: Giovana, o que você está fazendo? Venha pra cá, venha pra tal empresa e tal. Aí recebi uma ótima proposta e tal. Aí eu orava, o Senhor falava assim: agora o Senhor veio me falar assim, não é possível? Porque o dinheiro tá acabando, então eu acho que agora é o momento. Orava, aí respondia a pessoa assim, mais frustrada, falava: olha, não vou poder agora e tal, não é o momento de voltar pro mercado de trabalho. Respondia a pessoa, e a pessoa também ficava frustrada porque batia muito, eram empresas que, no meu perfil e para aquilo que eu trabalhei dentro do público, né, que eu trabalhei, batia certinho com o que a pessoa precisava, né, a pessoa do RH precisava. Ela falava: Giovana, mas é exatamente o que eu preciso, você tem certeza e tal, o que tá faltando, né? E o que eu ia falar para a pessoa? Eu não tinha o que falar, eu falava: não posso agora. Só falava que eu não podia, na verdade, assim, se eu quisesse eu poderia, mas eu estaria desobedecendo a Deus. Então, assim, continuou, e fora a pressão, tanto social, familiar, dos amigos, e todos falavam: Giovana, o que você está fazendo com o teu dinheiro? Giovana, você precisa investir numa empresa? Vamos tentar, né? Tem um empresário lá de Curitiba também que me chamou: vem trabalhar para mim e tal. Vamos fazer alguma coisa juntos? E eu me coçando assim, pastor, eu falei: eu acho que eu vou empreender. Aí perguntava, caderninho, perguntas para Deus, Deus, empreender então. O que o senhor acha?
Não, Giovana, não, não, não. E eu só ouvia não de Deus. Ok, Senhor, ok. O que então o Senhor quer para mim? Continuei fazendo os voluntariados, então 2024 acho que foi o ano que eu mais fiz, porque daí eu tinha tempo, né, para fazer voluntariado, então a gente fez bastante coisa também ali, tanto com o Instituto quanto sou voluntária também da Cruz Vermelha ali do Paraná. Fomos para o Rio Grande do Sul, que teve o alagamento lá também, né, então fui 2 vezes para lá, enfim, fazendo voluntariado e aquilo assim me preenchia de uma tal forma que eu pensava, nossa, se um dia eu trabalhar com isso, seria tão legal, né, se um dia Deus me usasse assim mais vezes, não só algumas vezes, né? Esporadicamente assim, mas de repente full time, imagine que legal seria. Mas ok, ficava na minha cabeça isso. Eu falei, pastor, eu tô vivendo exatamente um momento em que Deus tem me falado, deixa tudo. E Deus tinha me respondido também, tinha me falado que não era para eu atuar na minha cidade, através justamente da história de Jesus. E Deus me falou isso, que eu não ficaria na minha cidade. Na minha casa eu já tinha vendido todas as coisas dentro da minha casa. Uau, você vendeu tudo? Nesse ano, vendi tudo, então ficou apenas os eletros ali, basicamente, guarda-roupa, mas boa parte das minhas roupas todas foram doadas, sapatos, panela, todas as coisas. Sabe, agora eu vou falar para as mulheres, sabe aquele jogo que você mais gosta? De pratos, de panela. Então, tudo isso foi. Jovem rico. Jovem rico. Então, assim, canecas, tudo você pode imaginar. Então, sobrou pouquíssimas coisas mesmo. A maioria das coisas, principalmente coisas novas, aquelas coisas que você deixa guardadinho para usar numa coisa especial, então, já foi. Vendi tudo. E meu guarda-roupa já estava vazio, eu já estava só usando uma malinha. Então eu já estava usando uma malinha. Algumas coisas eu guardei na casa da minha mãe, e aí a minha mãe me achando maluca, claro. Aí ela, Giovana, mas o que você vai fazer do apartamento? Eu falei, não sei. Estou orando sobre isso ainda e provavelmente alugue ou venda, vamos ver o que eu faço, né? E eu tô nesse momento, o meu carro agora tá com a minha irmã e minha mãe, enfim, estão usando, né? Eu recebi esse chamado para ir para Tailândia. Deu tudo certo. O objetivo, o que é o objetivo, né, de um missionário? É pregar o evangelho. Então, assim, é você doar 100% do seu tempo. Porque às vezes as pessoas pensam, de repente, eu trabalho ali 2 horinhas, né? já cumpro o meu dever e ok. Não, é 100%. Por quê? Por que 100%? Mas ninguém consegue trabalhar 100%, precisa descansar? Claro que precisa, mas o que eu estou dizendo 100% é da tua vida, porque a tua vida prega. Então o teu 100% é isso, você tem que estar 100% entregue. Quando Deus me chamou, Deus me falou, né, assim, Ele deixou claro e falou assim, deixa pai, filho, esposa, casa, deixa tudo. E na época o meu filho morava comigo e eu pensei, Senhor, não vou para o campo missionário com ele, se ele não tiver onde estudar, ou como é que ele vai ficar em perigo. Então, várias coisas assim passaram na minha mente. E foi Deus me dando paz, de que ele estava bem cuidado, e Deus me respondeu várias vezes sobre isso. Giovana, não é você que está cuidando dele, sou eu que estou cuidando dele agora. Fique em paz, ele está num bom lugar. Então, assim, essa paz eu tenho, até porque eu estudei em colégio adventista, no internato, então eu sei que lá é um ambiente muito bom para ele. Mas quando você está seguindo um propósito e um chamado que você tem certeza que veio de Deus, você sente paz. Mas eu tô em paz de que Deus está guiando todas as coisas. Tanto a compra da minha passagem para ir para lá foi assim, bem de Deus mesmo. O custo da passagem foi acessível, numa boa companhia aérea.